a gente pensa em construir um patrimônio de verdade, um patrimônio sólido, existem três pilares que são fundamentais: tempo, proteção e, claro, resultado. E hoje vamos entender exatamente como o ouro se encaixa nessa filosofia de investimento, pensando sempre no longo prazo. Pois é, essa filosofia, na verdade, é a base de tudo quando o assunto é construir riqueza, sabe? Não se trata de buscar ganhos rápidos, aquela coisa do dia para a noite. É sobre construir uma base financeira que seja realmente sólida, que seja duradoura, pensando lá na frente, no futuro. Sabe uma coisa que talvez muitos investidores não percebam? O ouro, ele tem uma característica que é única. Ele é um ativo que simplesmente atravessa crises econômicas, mudanças de governo, desvalorização de moedas. E o mais impressionante, ele não só mantém o seu valor, como muitas vezes ele se valoriza nesses cenários. Para a gente entender isso na prática, sem achismos, vamos dar uma olhada no desempenho de alguns investimentos, começando lá em 1997. Então vamos lá, vamos mergulhar um pouco nos números para entender o que eles realmente nos dizem. A nossa análise aqui vai cobrir um período bem longo, de quase 3 décadas, começando em 1997 e com uma projeção até janeiro de 2026. Isso vai mostrar para a gente, na prática, o poder que o tempo tem nos investimentos. A pergunta que a gente vai fazer é bem simples, mas a resposta é bem reveladora. Imagina o seguinte: o que teria acontecido com um único investimento de R$ 100.000 feito lá em 1997? Vamos simular 2 cenários diferentes para descobrir. Ok, o primeiro cenário. Vamos pegar um dos investimentos mais comuns quando se pensa em proteção: o dólar. Então, vamos imaginar que um investidor pegou aqueles R$ 100.000 em 1997, comprou tudo em dólar e simplesmente manteve essa posição. Qual seria o resultado hoje? Bom, em janeiro de 2026, esse investidor teria um patrimônio de, mais ou menos, R$ 516.000. Isso dá um retorno de uns 416%. É um resultado positivo, com certeza, mas vamos ver como ele se compara com o nosso segundo cenário. Agora vamos ao ponto central da nossa análise. E se aquele mesmo valor, os mesmos R$ 100.000, tivessem sido investidos em ouro, no mesmo período? O resultado teria sido mais de R$ 8 milhões. Isso mesmo, é um retorno de mais de 8.000%. A diferença é simplesmente extraordinária. E tem um detalhe aqui que é muito importante. Esse período que a gente analisou, 29 anos, na verdade é menor do que o tempo que muita gente contribui para a Previdência, né? Que às vezes chega a 35, 40 anos ou até mais. Isso já dá uma boa ideia do potencial que a gente está falando no longo prazo. Claro, essa simulação que a gente fez foi com um único aporte, né? Um valor grande de uma vez. Mas a gente sabe que, para a maioria das pessoas, a realidade é outra. É um investimento mensal, construindo patrimônio aos pouquinhos. Então a pergunta é, e se fosse assim? Como é que os números ficariam? Olha só, se alguém tivesse investido R$ 500 todo mês em dólar, desde 1997, teria acumulado algo em torno de R$ 300.000. É um bom resultado. Agora, se esses mesmos R$ 500 mensais tivessem ido para o ouro, o patrimônio acumulado seria superior a R$ 5 milhões. A diferença, de novo, é notável. E por que essa diferença é tão grande? É porque o ouro faz mais do que só proteger o poder de compra contra a inflação. Ele tem um histórico de valorização muito expressiva. Na prática, ele funciona como um verdadeiro motor de crescimento para o seu patrimônio. Ok, até aqui a gente falou muito sobre acumular, sobre fazer o patrimônio crescer. Mas agora vamos avançar para a segunda fase da jornada de um investidor, que é transformar esse patrimônio em renda. Porque, afinal de contas, acumular capital é só a primeira parte do plano, certo? Em algum momento da vida, todo esse patrimônio que foi acumulado com tanto esforço precisa começar a trabalhar para a gente, gerar um fluxo de renda. Seja para complementar a aposentadoria, para dar mais segurança naqueles períodos de instabilidade, ou simplesmente para alcançar a tão sonhada independência financeira. E é exatamente nesse ponto que a renda fixa entra em cena. O investimento mais conservador, como um CDB, que paga 100% do CDI, por exemplo, em 2026, ele poderia oferecer um rendimento bem previsível de aproximadamente 10,9% ao ano e, o mais importante, com segurança e com liquidez. Então, a ideia é simples. Com aquele patrimônio todo acumulado ao longo dos anos, você aloca uma parte dele num ativo de renda fixa e isso permite criar um fluxo de renda mensal, seguro, previsível. O resultado é tranquilidade financeira.
O que a gente vê se formando aqui, então, é uma estratégia muito inteligente dividida em duas fases. Ela une o potencial de crescimento que o ouro oferece com a necessidade de segurança e previsibilidade que a renda fixa nos dá lá na frente. Então, recapitulando a combinação. Primeiro, usar o ouro na fase de acumulação como um motor para potencializar o crescimento do patrimônio. E depois, na fase de usufruto, usar a renda fixa para gerar aquele fluxo de caixa estável e seguro. Essa é uma abordagem que se mostra muito poderosa e eficaz para construir riqueza no longo prazo. E o mais importante de tudo isso, essa estratégia, ela não depende de sorte, sabe? Não depende de ficar tentando prever o que o mercado vai fazer, nem de nenhuma fórmula mágica. Ela se baseia em 3 pilares bem sólidos: disciplina, para manter o plano; tempo, para deixar o patrimônio amadurecer; e sabedoria, para tomar as decisões certas. Muito bem! Com essa estratégia bem clara na nossa mente, o próximo passo, que é natural, é entender como colocar tudo isso em prática, de um jeito seguro e eficiente. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar no nosso próximo encontro. Vamos explorar o passo a passo, como investir em ouro na prática, quais são as formas, os custos envolvidos e um ponto fundamental, como garantir a segurança do seu patrimônio. Agora, para quem já quiser avançar, quiser começar a explorar essa estratégia desde já, a recomendação é procurar um membro do Sharks Gold Club. A equipe está à disposição para oferecer essa orientação mais especializada. É só entrar em contato com um dos consultores ou então deixar uma mensagem lá no site para saber mais.